Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas, Chico Xavier. Estamos mais uma vez reunidos com esse nosso sentimento intenso de fraternidade para realizarmos mais um estudo virtual para a nossa casa. A frase de Chico, selecionada para a noite de hoje, é a seguinte: a maior revelação de teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo, em ti e contigo, possa amar e servir aos outros sem procurar saber quem são e como são. A leitura inicial para nossa harmonização é da obra Vinha de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, a lição 98. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Vamos ao comentário de Emmanuel relativo a esse versículo. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E agora, então, jamais harmonizados, sintonizados com esse apoio de acolhimento que nos envolve, façamos a nossa prece inicial, solicitando todo o apoio para que o estudo da noite de hoje se realize da melhor forma possível, estimulando em cada um de nós as reflexões íntimas necessárias para o apoio ao nosso processo de transformação gradativa e de evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a leitura inicial fala de prece
E realmente isso tem tudo a ver com o tema da noite de hoje. O tema que nós trazemos para esse estudo é a oração dominical, mais conhecido entre todos como a oração do Pai Nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é o da coletânea das preces espíritas, lá no prefácio desse capítulo está escrito o seguinte sobre a oração dominical. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Símbolo de todas as preces. É ela que nos coloca em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que lhe conjugam. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Bem, depois dessa introdução do prefácio, fica mais do que evidente a necessidade de estudarmos, refletirmos sobre essa prece que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E além dessas questões abordadas no prefácio, eu sei que muitos de nós têm uma relação de afetividade com essa prece. Nós lembramos de quem a nos ensinou. Se foi na infância, nós nos remetemos àquela época, quando ensaiamos as primeiras palavras dela, repetindo-a até memorizá-la. E que colocávamos todo o nosso sentimento mais puro e infantil ao pronunciá-la, mesmo sem ter ainda menor condição de conceber a sua profundidade, né? Mas ela era para nós um apoio de conexão com o Papai do Céu, como dizia a minha mãe católica. Ela é uma prece muito importante para mim, porque desde os meus primeiros passos nessa encarnação, na busca de contato com as esferas superiores, foi ela que esteve ali presente, me sustentando. Mas onde que se encontra essa prece na Bíblia? Obviamente está no Novo Testamento, e ela tem uma descrição em 2 pontos do Novo Testamento. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4, e em Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 13. Ao olharmos essas 2 descrições da oração dominical, nós vamos encontrar algumas pequenas diferenças de texto, mas que, obviamente, não é nada significativo que venha gerar alguma margem possível de interpretações distintas ou dúvida em relação ao seu conteúdo. O objetivo nosso aqui, nessa noite, nesse brevíssimo estudo, é ler separadamente o conteúdo da oração Pai Nosso e estimular algumas reflexões. Então, vamos lá. Primeiro trecho. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Nosso, de todos nós. Que bom, né? Mas qual é a consequência direta desta verdade? Que somos todos irmãos. Todos, sem exceção.
Não importa se encarnados ou desencarnados, independente de qual caminho estejamos trilhando neste momento. Tanto o homem de bem quanto o criminoso. Meu amigo é meu irmão, mas meu inimigo também é. Aceitar que Jesus é nosso irmão, conseguimos de boa. Mas outras pessoas temos ainda uma certa dificuldade, algumas até uma dificuldade enorme, de enxergá-las como tal. Nosso raciocínio lógico não nos permite questionar que, se temos o mesmo Pai, somos todos irmãos. A grande questão é: nos comportamos dessa forma? A quantas anda a nossa prática da união fraternal? É uma questão de como agimos em relação às nossas amizades na vida social cotidiana. E o quanto avançamos, como temos progredido nesse sentimento relativo à fraternidade universal. Os espíritos encarnados deste planeta são meus irmãos, de qualquer nação ou etnia, gênero, condição social, idade. Os desencarnados que fazem parte da população terrena também. Os ministros das colônias espirituais e os que se encontram temporariamente nas regiões umbralinas. Quando a minha visão estiver mais correta, mais ajustada à lei de Deus, eu vou conseguir perceber que toda a população dos espíritos que habitam as diversas moradas do Pai, no universo inteiro, são meus irmãos. Se esse sentimento fraternal está gradativamente se expandindo em mim, esta é a reflexão. E pensando de uma maneira mais abrangente na obra do Pai, já atinge até os demais seres vivos da criação. Os animais e as plantas são nossos irmãos menores, como diria Francisco de Assis. Não devemos cuidar dos nossos irmãos menores com zelo e cuidado? Protegê-los, preservar o ambiente em que vivem. Cada vez que eu digo Pai Nosso, é necessário que eu sinta Pai Nosso, Pai de todas as criaturas do universo. Esse é o caminho que precisamos trilhar. Vamos à parte seguinte. Santificado seja o teu nome. Essa parte nos remete naturalmente à lei de adoração, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, das leis naturais, no capítulo 2. A questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E a 650 pergunta se origina-se de um sentimento inato a adoração ou se ele é fruto de ensino. A resposta: um sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A nossa prática da lei da adoração torna-se mais robusta, consistente, correta, à medida que avançamos para além desse sentido de conscientização da nossa fraqueza e de que necessitamos da proteção divina. Quanto mais nos conscientizarmos da misericórdia, da bondade, da justiça e do amor de nosso Pai,
mais expressaremos com sinceridade o santificado seja o teu nome. Ao longo de nossas existências, estamos percorrendo caminhos em nossa relação com Deus, que ele pode ter sido em algum momento de descrença, indiferença, até mesmo de, em nome de Deus, ter prejudicado gravemente alguns irmãos. Tivemos provavelmente, em alguma parte da nossa caminhada, uma relação forte com ele, mas baseada no temor. Mas Jesus veio apresentar o Deus de amor. E é na conquista de uma relação a partir de nós, de uma relação de amor para com ele, é que devemos afirmar com convicção e sentimento de amorosidade santificar o nome do Pai. E aí vem a parte do venha o teu reino, que significa uma afirmação para que o teu reino se estabeleça aqui. E como esse reino se estabelecerá? Quando as leis de Deus forem mais aplicadas aqui, aplicadas pela humanidade. Mas basta rogarmos para que o reino de Deus se estabeleça o mais rapidamente possível por aqui? É somente essa parte que nos cabe. E o meu esforço para fazer o que estiver ao meu alcance, para contribuir nessa transformação da humanidade, que eu vou fazer através da minha transformação individual. A prece dominical não é, de forma alguma, em nenhum momento, simplesmente uma série de pedidos ao Pai para que Ele faça que as coisas aconteçam. E nós fiquemos aqui esperando que elas aconteçam. Como está no item 3, subitem 2, deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, está dizendo assim: dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Diga-te, Senhor, de apressar-lhe o evento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Fica claro, então, na leitura dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que isso tudo, né, do estabelecimento do reino de Deus entre nós, virá à medida que a humanidade faça a sua parte. E nós fazemos parte desta humanidade. Isto nos inclui. Então percebam que, ao longo da oração dominical, ao mesmo tempo que naturalmente rogamos ao Pai apoio e que Ele faça, né, com que as coisas caminhem na direção correta, está aí o tempo inteiro uma sinalização que existe algo que cabe a nós realizar. E aí, seguindo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa uma rogativa para que nos dois planos da vida, que a vontade do Pai prevaleça em relação às nossas vontades. A vontade do Pai, naturalmente, é o cumprimento integral de suas leis.
eu estou orando para que essa vontade prevaleça. E aí eu devo me questionar intimamente o quanto as minhas vontades estão alinhadas à lei de Deus. O quanto nas minhas vontades prevalece o interesse do melhor para o próximo em detrimento do atendimento aos meus caprichos, meu egoísmo, meu orgulho. Não dá para pensarmos, puxa, mas qual é o impacto da minha ação, da minha pequena ação nisso tudo, perante a humanidade como um todo? Deve ser muito pequeno, ínfimo. O que nós devemos pensar é de qual parte eu posso cuidar, dar conta. Qual é a minha responsabilidade? O que a minha consciência me aponta para fazer? Será que eu estou deixando escapar oportunidades de fazer o bem? Procure oportunidades para servir, para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Como nos ensinou Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Falando em boas orientações, dentro dessa reflexão, o Chico disse certa vez que se um dia estivesse caminhando para perder as esperanças, que ele fosse ajudado a lembrar que os planos do Pai são melhores do que os nossos. E, além disso, dessa questão da prevalência da vontade do Pai em relação às nossas vontades, estamos praticando a resignação? E se algo acontece diferente daquilo que tínhamos planejado? Como realmente temos agido? E quando surge aquele sentimento forte de frustração, será que ele vem acompanhado com uma expressão intensa de impotência? Aconteceu algo que eu não tenho o poder de mudar? Eu percebi que alguma coisa não está no meu controle. Não há como eu forçar as coisas a serem como eu quero. Eu busco ao menos refletir se não saiu conforme o planejado, mas que isso pode ser uma expressão da vontade do Pai. Que aquilo que naquele momento eu enxergo quase como uma catástrofe, não poderá mais tarde se apresentar de uma outra forma? Será que isso não pode ter evitado um mal maior? Ou até mesmo ser um benefício? Muitas vezes, até pequenos contratempos, e dos quais nos aborrecemos muito na hora, eles não se apresentam logo depois como grandes benefícios? Esta semana eu estava até vendo na internet uma reportagem, né, sobre os depoimentos de pessoas que escaparam do atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Nesses relatos a gente percebe que a maioria que sobreviveu, quer dizer, não estava lá na hora que normalmente estaria, ou por causa de pequenos contratempos, coisas que fugiam totalmente ao seu controle, ou por terem se atrasado para praticar pequenas boas ações. Outro ponto relevante para que estejamos atentos, para que possamos ser, dentro da nossa ainda ínfima capacidade, instrumentos dessa vontade divina. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, há uma parte que diz assim: visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições
de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Que sejamos instrumentos úteis para cumprir as ordens de Deus, fazendo prevalecer a sua vontade ao nosso alcance. Como bem nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Essa pequena parte da oração daria certamente um estudo exclusivo só para falar da lei do trabalho. Mas este ponto da prece também se encontra relacionado diretamente a ela. Porque sem a lei do trabalho, o homem ficaria estacionado em seu processo evolutivo. E o planeta também. Sem trabalho não há progresso individual ou coletivo. Como entender a lei do progresso moral ou intelectual funcionando sem trabalho? Mais uma vez, basta aplicarmos o bom senso e a nossa própria experiência desta vida, enquanto encarnados, para entendermos que o real significado da rogativa "dá-nos o pão de cada dia" não significa de forma alguma uma liberação para ficarmos na inércia, esperando que caia do céu o nosso sustento material. Confiarmos na providência divina é essencial. Em alguns momentos de dificuldade que experimentamos, é exatamente isso que nos sustentará o bom ânimo. Mas sempre precisaremos nos colocar ativamente em busca de caminhos, soluções, para obtermos o necessário ao nosso sustento e daqueles pelos quais temos responsabilidade. Se por mais que nos esforcemos, a situação de dificuldade permanece, a fé e a esperança precisarão ser, mais uma vez, nossas companheiras de todas as horas. No subitem que trata desse ponto, no capítulo 28, fala que a lei do trabalho, o homem se acha submetido na terra e que na oração significa que a rogativa é para que o Pai nos dê coragem e forças para obedecer essa lei, a lei do trabalho. Que Ele também nos dê a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o repetitivo fruto do nosso trabalho. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Não há como deixar de comentar um alerta que se encontra nesse mesmo ponto do Evangelho mais à frente. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e amor ao próximo que lhes ensinaste. Há muitos que possuem mais materialmente do que nós. Mas esse deve ser para onde direcionamos o nosso olhar? Para quantos irmãos e irmãs de caminhada
falta o pão nosso de cada dia. E nós? O que estamos fazendo de nosso supérfluo? Deus, em sua infinita misericórdia, fará que o necessário chegue àqueles que não estão em condições de trabalhar, ou os que, por mais que trabalhem, não conseguem meios o suficiente para manter a sua família. Mas será que não haverá meios de sermos nós, instrumentos da providência divina, em muitas situações? Já pensaram, por exemplo, na situação de uma mãe com 2 filhos pequenos, uns com necessidade de atenção integral, que ela não tem como deixar as crianças em casa para ir trabalhar, que essa família sofreu o abandono do companheiro e pai, que eles vivem numa pequena moradia em condições materiais muito precárias, mas que essa mãe envolve os filhos com imensa amorosidade e ela busca incessantemente ajuda para que ela possa trabalhar pelo sustento dos filhos em casa e que, com a sua fé firme, confia na providência divina. Será que nós não temos como ajudar numa situação como essa? Ou em tantas outras? Será que isso não é um convite para a prática da caridade material? Que não é a única, mas muitas vezes é a imprescindível naquela hora. Como estamos encarnados neste momento, certamente temos necessidade do pão material, mas não podemos abrir mão de forma alguma também do pão espiritual. No Evangelho, complementando, está lá: dai-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. E aí? Você tem se alimentado espiritualmente direitinho durante esse período de pandemia? Eu sei que o nosso núcleo esteve com as portas físicas fechadas durante esse tempo e que só agora estará aos poucos retomando gradativamente algumas de suas atividades. Mas não venha, por favor, me dizer que o alimento espiritual, que a doutrina espírita sempre lhe serviu como um banquete, esteve indisponível para você. Ele continua e sempre estará, a cada dia, sendo servido a cada um de nós. A grande pergunta a ser feita é: eu tenho me sentado à mesa? Nessa época de lives bombando, quais eu tenho assistido? Nunca se teve em diversidade e em divulgação tantos estudos espíritas, palestras, estudos sendo transmitidos ao vivo e ficando disponíveis para vermos em qualquer outro horário livre. O acesso a material de leitura e estudo das obras de Kardec, das obras psicografadas pelo Chico e demais autores, por acaso ficou impossibilitado, indisponível? A nossa rotina foi alterada, necessidades imensas de adaptação realmente aconteceram. Mas nesse processo de adaptação a uma nova realidade, e que vai continuar, mesmo depois que a pandemia passe, será um novo cenário, uma nova organização. E eu tenho que estar buscando espaço para viabilizar os meus momentos de prece, os meus momentos de conexão com a espiritualidade. Nessa nova realidade, nessa adaptação, você manteve seu evangelho no lar regularmente? Meus irmãos, se buscarmos conexão mental com a espiritualidade amiga, eles sempre estarão disponíveis para nós. Lembremos que, nesse caso,
Se a dificuldade existe, é sempre daqui para lá, e não o contrário. Eles não falham na tarefa de estarem prontos para nos servir esse pão espiritual. E é exatamente aquele pão espiritual que necessitamos. Só que, às vezes, eles precisam vencer barreiras que nós mesmos geramos. Fiquemos atentos, então, a buscar esses momentos, buscar essa conexão. Agora vem uma parte da oração que fala assim: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Ou então, numa outra leitura, em outra parte do Evangelho, está assim: perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Essa é mais direta. O perdão das ofensas. Ah, o perdão. O verdadeiro perdão ainda é tão complicado para nós. Talvez por isso o Mestre, ao nos deixar essa prece, tenha colocado de forma tão explícita nessa parte essa necessidade, né, de que façamos a nossa parte. Então, está lá: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, nesse trecho, está explicitado que, para uma coisa, eu tenho que fazer a nossa parte. Ela está em todas as condições que colocamos, que estão expressas ao longo da prece. Mas nessa está ali direto colocado isso. Mas o que é o verdadeiro perdão? É aquele que não é de boca para fora, né? O famoso: eu te perdoo, mas fica longe de mim, tá? Não há como não recordar quando Pedro pergunta, né, a Jesus quantas vezes devo perdoar meu irmão 7 vezes. E Jesus fala: não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí fica claro que a orientação é que devemos perdoar indefinidamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, quando fala do perdão das ofensas, nos informa que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ah, mas nós não somos almas elevadas ainda. O que fazer? Na prática, perdoar aqueles que me fizeram sentir-me ofendido. E também buscar me ofender menos. Relevar mais. Entender que, se eu tenho as minhas dificuldades, o outro também tem. Eu já vivi experiências em que ofendi alguém sem ter intenção nenhuma de fazer isso. E aí preciso compreender que é possível também que o outro faça isso em relação a mim. Preciso ser mais indulgente com as falhas alheias. Isso também é um bom caminho. Compreendo que, falando por mim, há muito ainda que conquistar nessa capacidade, não digo nem de perdoar, de não se ofender tanto, mas precisamos dar esses passos gradativamente. Não nos deixeis entregues à tentação, ou não nos deixeis cair em tentação. Em primeiro lugar, é importante deixar bem claro que a tentação está em nós. Não está nas coisas, nem nos outros. Se eu sou diabético e não resisto a uma bomba de chocolate, que culpa a bomba de chocolate tem? E nem é culpado quem colocou aquelas bombas de chocolate na vitrine daquela confeitaria em que eu passei em frente a ela. A única culpa é da minha gula, que faz com que, apesar de saber que me fará mal, eu entro na confeitaria
compro 2 bombas de chocolate e como uma após a outra. Isto é, não há como responsabilizar mais alguém, além de mim mesmo, por esse comportamento. A tentação é originada de nossas deficiências morais, de comportamentos equivocados repetidos, de nossos vícios. O sentido dessa fala na prece não é para que num passe de mágica, esse nosso sentimento de sentir-se tentado por alguma coisa desapareça. É para que, conscientes de que não estamos sós em momento algum, nós estamos pedindo apoio, proteção para os amigos espirituais que nos sustentem, nos inspirem a resistir através da intuição. Em nenhum momento o meu livre-arbítrio vai estar revogado, nem por um segundo. Portanto, as responsabilidades das minhas escolhas continuarão sendo sempre minhas. A última coisa que cabe a um espírita, nessa situação das tentações, é aquela fala do a carne é fraca, por isso não resisti. Pois sabemos muito bem que o pensamento, o sentimento e a vontade são expressões do espírito, não pertencem à matéria. São expressões de nós mesmos. Ah, mas tem irmãos desencarnados que buscam nos incentivar na queda. Sim, mas eles atuam aonde? Nas brechas que deixamos. Busquemos ouvir as melhores sugestões. Como identificá-las? São aquelas que não encontram ressonância em nosso orgulho e no nosso egoísmo. Se vierem 2 opções possíveis em nossa mente, optemos por aquela que nos afaste dessas 2 grandes mazelas íntimas. Por mais que seja a outra que nos pareça mais prazerosa, interessante. Mas livra-nos do mal. Na obra Vinha de Luz, ainda, né, de Emmanuel, a mesma da qual tiramos a nossa leitura inicial, na lição 57, comenta exatamente essa parte da oração. E o nome da lição é Não te afastes. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouviram que Jesus rogou ao Supremo Senhor, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, em sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo da transformação do mal em bem, da treva em luz, da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia da força utilizável no mecanismo fisiológico.
Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Há muito o que refletir sobre esses comentários de Emmanuel. Acho que vale demais pegar esta página em casa, ler, reler algumas vezes e pensar bastante. Mas gostaria aqui, nesses breves minutos de estudo que ainda restam, destacar 2 trechos que são complementares. Vamos a eles. Repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Supremo Senhor, nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. E no final, se desejas, pois, servir ao Senhor Jesus, pede a ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Seguir o Cristo significa seguir seu exemplo. Seu comportamento entre nós não deixa dúvidas de que estar junto aos outros em ação é a única alternativa. Quais são os lugares de luta mencionados por Emmanuel? Onde quer que estejamos juntos aos outros. Lar, trabalho, templo religioso, transporte público, no supermercado, no meio da rua. O planeta Terra é, neste momento de nossa existência, o nosso lugar de luta. Há lugar restrito para que possamos ser atores da transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção? Não. Mas, como ressalta esta página, é necessário que não nos insulemos, não nos fechemos, não nos submetemos a nossas próprias deficiências. O pedido para que o Pai nos afaste do mal também é do mal que está em nós. Que ele nos dê apoio, nos fortaleça nessa luta íntima de superar as nossas insuficiências morais para atuarmos no bem. De novo, há agentes externos de negatividade atuando em movimento contrário ao bem, que equivocadamente podemos caracterizar como o mal do mundo. Nós sabemos que existem grupos assim e que eles atuam de forma inteligente, organizada, disciplinada. Mas confiemos estes irmãos aos cuidados do Pai, que é de infinito amor, misericórdia por todos os seus filhos, e que é também todo sabedoria e justiça. Quanto a nós, nos concentremos em aprender a servir e amar melhor. E a oração dominical termina com assim seja. Estas 2 simples e pequenas palavras, juntas, ao final dessa prece, conseguem expressar ao mesmo tempo submissão à vontade do Pai, mas também fé, esperança, serenidade e uma positividade e paz que apenas um contato sincero e íntimo com o Criador pode nos proporcionar. É claro que não conseguimos aqui, nestes momentos, explorar com profundidade o conteúdo da oração dominical. A oração dominical é de uma simplicidade e síntese que apenas os conteúdos de grandes ensinamentos possuem como característica. Não há dúvida que precisaremos ainda caminhar por muitos séculos, evoluindo sempre, para obter uma capacidade real de entendimento, com maior clareza, dessa mensagem entregue para nós, com tanto amor, por Jesus. Mas essa oração, mesmo perante a nossa incrível limitação, já nos tem ajudado bastante.
E chegando ao final do estudo de hoje, na prece final, meus queridos, não poderia ser outra. Então eu peço que nos unamos, recolhendo-nos em nosso aposento íntimo, expressando nossa extrema gratidão ao Pai. Façamos juntos a oração dominical. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muita paz, muita luz, meus queridos irmãos. E até o nosso próximo encontro.